Oi, José Alves, é sempre tão bom te ouvir, pena que a gente não pode estar perto agora. A minha pergunta para você é a seguinte: tem se discutido muito sobre o papel da ciência nesse momento, nessa fase das nossas vidas. O George Agamben, por exemplo, lá no começo da pandemia, lançou uma discussão importante, alertando para o fato de que a ciência pode se tornar uma nova religião e nos controlar pelo medo, pautar as nossas relações, pelo medo do contágio. E ele alertava para isso. No entanto, eu vejo uma coisa diferente. Eu tenho talvez uma percepção distinta do que está acontecendo. Não é exatamente que a ciência está pautando as nossas relações, mas eu vejo isso sim um tremendo, um enorme e muito preocupante negacionismo científico. E eu não sei muito bem como é que você está avaliando essas coisas, e a minha pergunta para você é: como é que é? Um grande abraço. Oi, Yara, querida. É uma pena mesmo que a gente não possa se encontrar e que essa conversa pudesse render presencialmente. De qualquer forma, eu tenho acompanhado os seus posicionamentos, eu li os seus textos, eu entendi perfeitamente a polêmica em torno do Agamben. E eu tendo a concordar com você. Claro que nesse momento, a ciência aparece, ela emerge com um protagonismo, porque as questões que estão sendo demandadas são de ordem científica. Não adianta a minha opinião, enquanto professor de filosofia ou de história, sobre como é que se combate o coronavírus. Interessa saber como é que os profissionais que estão ligados e que estudam o tema podem agir, atuar e que levem a esta preservação do bem comum. Então, nesse sentido, eu concordo com você, com a sua leitura, que o negacionismo, ele parte daqueles que são, que eu mencionei bastante aqui nessa conversa de hoje, aqueles que são abertamente sabotadores, abertamente pessoas sem muito escrúpulo para poder negar a ciência apenas para legitimar as suas vontades políticas, mas também vemos que, às vezes, esse negacionismo ele tem um ponto de contato com o outro espectro do universo político. Como? Quando as pessoas acham que a pandemia ela é uma invenção. Creio que naquele momento, naquele texto, nessa intervenção do Agamben, é de uma grande infelicidade, sim. As advertências que ele nos faz são importantes, são necessárias, fazem sentido do ponto de vista de que corremos o risco de termos, virar uma prática cotidiana, o cerceamento de certas liberdades. Corremos o risco de perdermos certos direitos. Porém, nesse momento, questionar dados, questionar evidências, como os milhares de mortos, não significa dizer, pura e simplesmente, que a ciência não está fazendo a sua parte. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que olhar com muito cuidado os processos que nós temos aqui. É óbvio que, desde várias décadas, o conhecimento científico tem sido questionado, porque o conhecimento científico, voltando a uma pergunta feita agora há pouco, o conhecimento científico não é neutro. O conhecimento científico esteve na base do nazismo. Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento científico também esteve na base da erradicação de várias doenças e de várias enfermidades. O conhecimento científico também nós podemos também ter ciência a serviço da vida. Então, não é a ciência pela ciência. Por isso que na minha conversa, ou pelo menos na minha fala, esse momento que nós estamos vivendo, ele articula o discurso da ciência, o reconhecimento e até o empoderamento do discurso científico, mas ele não pode estar desligado do seu comprometimento ético e, consequentemente, do seu papel político. Então, a ciência, nesse momento, ela tem várias chaves e várias estratégias para poder indicar para nós quais são os rumos futuros. E não apenas no contexto da pandemia, vou insistir mais uma vez na questão dos desastres ambientais. Os cientistas estão advertindo há muito tempo. E o que estamos fazendo? E como é que nós, muitas vezes, temos assim, não, isso não é para valer. Isso também é o nosso pequeno negacionismo.
né? Nós também, né, professores, né, pessoas que nos julgamos aí com uma certa formação e informação, nós também às vezes não levamos tão a sério algumas pautas como as advertências feitas no contexto da crise ambiental. Nós estamos precisando de ver meninada, a moçada, jovens nos advertindo, dando aí um cartão vermelho para o nosso comportamento enquanto sociedade, enquanto geração mais velha, a respeito dos maus cuidados que temos tido com o meio ambiente. E isso, evidentemente, é uma forma de comprometer o futuro. Isso é uma forma de comprometer a possibilidade de que outras gerações possam habitar nesse mesmo mundo. Então, eu concordo com você de que nós vivemos um momento de que temos que admitir esse protagonismo da ciência agora, mas isso não significa deixar de olhar com atenção, com rigor e com desconfiança em relação aos usos que estão fazendo sobre a ciência. Então, nesse sentido, eu gostaria de distinguir muito claramente o papel dos cientistas, o papel daqueles que estão na linha de frente da atuação para combater o coronavírus e aqueles que fazem usos políticos distorcidos a respeito dessa situação que se vivencia. E aí é fundamental lembrar de uma coisa. Um povo que se acostuma à liberdade, voltemos a Maquiavel, ele não vai aceitar perder a liberdade facilmente. Mesmo que venham esses discursos de controle, nós seremos capazes de recuperar e seremos capazes, não da mesma forma, mas seremos capazes de problematizar e de reivindicar o nosso espaço. Porque sem a liberdade é um ar. Da mesma maneira que nesse contexto da pandemia nós estamos brigando pelo ar, a liberdade é o ar que nos permite sonhar e continuar vivos. Sem ar, nós desaparecemos. Sem liberdade, nós desaparecemos enquanto corpo político, enquanto sociedade.